No Palácio de Zenhou. Meses haviam se passado desde que os dois guardas pessoais do Rei de Tudo, seres de poder incalculável, foram exilados para o Reino do Amor e Compaixão para continuarem seus treinamentos. A punição, imposta pelo próprio Zenhou-sama e seu fiel servo Daishinkan, veio após um incidente onde os guardas, em um acesso de fúria e desdém, atacaram Son Goku, o mortal que ousava tratar o onipotente Zenhou com uma familiaridade chocante. Agora eles estavam aqui, imersos em uma cultura que celebrava a união e afeição, valores que consideravam como fraqueza. Guarda 1, o mais calculista dos dois, observava uma procissão festiva, seus olhos refletindo a luz artificial do planeta, mas sem o calor que emanava dos habitantes. Ao seu lado, o Guarda 2, uma montanha de músculos e poder latente, mantinha uma postura rígida, aversão clara em cada fibra de seu ser. Eles haviam se adaptado, sim, participado dos rituais, sorrindo quando necessário, proferindo palavras de afeto que soavam ocas. Era tudo uma farsa meticulosamente orquestrada, uma camada fina de civilidade sobre um abismo de ressentimento e ambição. Eles não estavam ali para aprender sobre o amor, estavam ali para aperfeiçoar sua dissimulação, para usar a fachada de redenção como um trampolim para o poder que acreditavam ser seu por direito. Guarda 1 moveu-se para uma área mais isolada, um jardim de flores bioluminescentes que pulsavam suavemente. O Guarda 2 o seguiu, seus passos pesados mal perturbando a grama etérea. O silêncio entre eles era preenchido por pensamentos não ditos, uma comunicação telepática que transcendia a necessidade de palavras. Guarda 1 quebrou o silêncio, sua voz um sussurro metálico que parecia absorver a luz ao redor. Essa farsa se estendeu por tempo demais. O cheiro de afeto me nauseia. Guarda 2 grunhiu em concordância, sua voz profunda como um trovão distante. A fraqueza deles é palpável. Como o Senhor pode valorizar isso? Guarda 1 sorriu, um movimento sutil que não alcançava seus olhos. Zenhou não valoriza nada além de seu próprio capricho. Ele é uma criança, um poder sem propósito. Nós, por outro lado, temos propósito. Temos a força, a inteligência, temos tudo que é necessário para assumir o trono. Guarda 2 cruzou os braços maciços, sua armadura cintilando. O poder de Zenhou é inquestionável. Ele apagou universos inteiros sem esforço. O futuro de Trunks, ele o varreu da existência e permaneceu intocado. Como podemos superá-lo? Guarda 1 virou-se para encarar seu companheiro, a luz das flores dançando em seus olhos. Superar? Não, meu caro Guarda 2. Não precisamos superá-lo. Precisamos apenas remover a peça-chave que sustenta sua autoridade. Zenhou é invencível em seu poder destrutivo, sim, mas ele é um governante inútil, um fantoche. Quem realmente mantém a ordem? Quem realmente detém o conhecimento e a influência sobre os 12 universos? Guarda 2 ponderou por um momento, a resposta óbvia pairando no ar. Daishinkan. Guarda 1 assentiu lentamente, um plano complexo se desenrolando em sua mente. Exatamente, Daishinkan é o pilar. Sem ele, Zenhou é apenas uma criança com um botão de autodestruição. E Daishinkan, ele é leal sim, mas sua lealdade é à ordem e não necessariamente a Zenhou. Se pudermos convencê-lo de que a nossa ordem é superior, que a nossa visão é a única que pode garantir a estabilidade do multiverso, então a transição será suave. Ou senão, teremos que forçá-la. Os dois guardas trocaram um olhar de entendimento. A semente da traição havia germinado, e o solo do Universo 2, fértil em amor, ironicamente, havia nutrido a mais sombria das ambições. Eles eram, afinal, os guerreiros mais poderosos do multiverso, superados apenas por Zenhou-sama em poder bruto, e talvez nem mesmo por ele em astúcia e determinação. A punição que deveria tê-los humilhado apenas os fortaleceu, transformando seu desprezo em um plano de conquista. O amor que deveriam aprender, eles o usaram como uma arma, uma distração para o verdadeiro objetivo, o trono de Zenhou. De volta ao palácio de Zenhou, a atmosfera era de rotina, mas uma tensão imperceptível pairava no ar. Daishinkan, o grande sacerdote, movia-se com sua habitual graça etérea, organizando os assuntos dos 12 universos, aconselhando Zenhou em suas decisões infantis. Ele sentia uma perturbação, uma dissonância na harmonia cósmica, mas não conseguia identificar a origem.
Seus sentidos angelicais, tão aguçados, estavam sendo ludibriados pela astúcia dos guardas exilados. Ele confiava na punição, na ideia de que o tempo no Universo 2 traria uma mudança de coração. Mal sabia ele que o coração dos guardas estava mais endurecido do que nunca. Em um piscar de olhos, os guardas materializaram-se em um espaço dimensional que eles próprios haviam criado. Um vazio cinzento que não pertencia a nenhum universo. Um lugar onde apenas a vontade deles prevalecia. Guarda 1 estendeu a mão, e uma projeção etérea de Dai Shinkan surgiu diante deles. Uma convocação que o grande sacerdote não poderia ignorar. A imagem tremeluziu, e em um instante, o verdadeiro Dai Shinkan estava ali. Sua expressão serena, mas seus olhos, como poços de sabedoria antiga, já liam a intenção sombria no ar. Dai Shinkan inclinou a cabeça ligeiramente, sua voz suave como um murmúrio de um riacho. Vocês me convocaram. Presumo que não seja para relatar seu progresso no aprendizado do amor. Guarda 1 deu um passo à frente, sua postura imponente. De fato, grande sacerdote, viemos para discutir o futuro do multiverso. Um futuro que, sob a atual regência, está em perigo constante. Guarda 2, com sua presença intimidadora, reforçou a declaração. A instabilidade causada por um mortal como Son Goku é inaceitável. E a inaptidão de Senhor-sama para governar é uma ameaça à própria existência. Dai Shinkan manteve sua serenidade, mas um brilho quase imperceptível surgiu em seus olhos. Senhor-sama é o rei de tudo. Sua autoridade é absoluta. E Son Goku, embora imprevisível, tem um papel único no equilíbrio. Guarda 1 riu, um som seco e sem humor. Equilíbrio? Ele é um desequilibrado ambulante. Um mortal que se atreve a tratar o soberano do multiverso como um igual? E Zen-Osama é uma criança irresponsável. Quem realmente governa? Quem realmente toma as decisões? Quem realmente mantém os 12 universos em ordem? É você, Dai Shinkan. Você é o verdadeiro poder por trás do trono. Zen-Osama é apenas um símbolo, um brinquedo que, se não fosse por suas orientações, já teria destruído tudo por capricho. Guarda 2 assentiu vigorosamente, a verdade em suas palavras ressoando no espaço vazio. Ele é um inútil, um perigo. Você é quem merece o reconhecimento, a autoridade. Nós viemos para oferecer a você o que é seu por direito. Junte-se a nós. Juntos podemos estabelecer uma nova ordem. Uma ordem onde a força e a inteligência prevalecem, não o capricho infantil. Guarda 1 estendeu a mão, um gesto de convite e desafio. Imagine, Dai Shinkan. Você no comando, com nós dois como seus braços direitos, garantindo que sua ordem seja mantida, que a ameaça de mortais como o Goku seja erradicada. Não mais o caos, não mais a imprevisibilidade, apenas a ordem perfeita. Então, o que me diz? Você pactua com essa ideia? Dai Shinkan olhou para as mãos estendidas dos guardas, depois para os seus olhos, onde a ambição queimava como fogo. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, o peso da proposta pairando no ar. A tentação do poder, da ordem absoluta, era uma melodia sedutora, mas Dai Shinkan conhecia a verdadeira natureza do multiverso. A delicada dança entre o caos e a ordem que Zenhou, em sua simplicidade, representava. Sua lealdade não era cega, era fundamentada em um entendimento profundo que os guardas, em sua arrogância, jamais poderiam compreender. A serenidade em seu rosto deu lugar a uma expressão de tristeza, e então de firmeza inabalável. A resposta de Dai Shinkan estava prestes a selar o destino de todos os universos. Dai Shinkan finalmente falou, sua voz ressoando como uma autoridade calma que cortava a ambição dos guardas como uma lâmina. Vocês veem o caos onde há apenas a dança da existência. Zen-Osama não é um governante no sentido que vocês compreendem. Ele é o ponto de equilíbrio, a força primordial que impede a aniquilação total. Sua inaptidão, como dizem, é na verdade sua imparcialidade. Ele não tem preconceitos, não tem agendas. Ele simplesmente é. E é essa simplicidade que o torna o único ser capaz de manter o multiverso em seu lugar. O guarda 1 cerrou os punhos, a paciência se esgotando. Imparcialidade é irresponsabilidade. Ele brinca com a existência como se fosse um jogo de crianças. E você, Dai Shinkan, você é o verdadeiro arquiteto da ordem, o verdadeiro governante. Por que se submeter a uma farsa? Dai Shinkan respondeu, seus olhos fixos nos guardas. Minha lealdade não é uma farsa que tem propósito. Zen-Osama, em sua inocência, é a personificação da destruição e da criação. Ele não governa com decretos, mas com sua própria existência. Eu o oriento, sim,
mas não o controlo. Eu facilito a harmonia, não a imponho. Vocês confundem poder com sabedoria e controle com ordem. A verdadeira ordem não é a ausência do caos, mas a capacidade de contê-lo, de guiá-lo. E Zenyo-sama, em sua essência, faz exatamente isso. Guarda 2 deu um passo à frente, a terra etérea sob seus pés tremendo levemente. Então você se recusa a ver a verdade? Você prefere a anarquia de um rei criança à ordem que podemos trazer? Dai Shinkan respondeu. Eu me recuso a subverter a ordem natural do multiverso por uma ambição egoísta. Dai Shinkan declarou, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda. Vocês foram punidos para aprender a humildade, para compreender o valor da vida e do amor. Mas parece que a lição foi em vão. Vocês se tornaram mais perigosos do que antes, pois agora sua força é guiada por uma escuridão que busca apenas o poder. Guarda 1 soltou uma risada fria, que ecoou no vazio. Compreender a humildade? Nós somos os mais poderosos, o top 5 guerreiros de todos os universos, superados apenas por Zenyo-sama. Não há humildade em nossa natureza, apenas a busca pela supremacia. Se você não se juntar a nós, então você será um obstáculo. E obstáculos são removidos. Com essas palavras, o espaço dimensional que os guardas haviam criado começou a se distorcer. As cores cinzentas se contorcendo em um turbilhão de energia. A serenidade de Dai Shinkan foi substituída por uma postura de alerta, seus braços se levantando em uma guarda defensiva. Ele sabia que a persuasão havia falhado. Agora apenas a força bruta poderia decidir o destino do universo. O combate não demorou para se iniciar. Guarda 2 foi o primeiro a atacar, um borrão de velocidade e poder. Seu punho, envolto em uma aura dourada, visava o centro do peito de Dai Shinkan. O grande sacerdote, com uma agilidade surpreendente, desviou do golpe, o ar estalando onde o punho do Guarda 2 havia passado. Ele contra-atacou com um chute rápido, e o Guarda 2 bloqueou com o antebraço, o impacto enviando ondas de choque pelo espaço. Guarda 1, mais sutil, lançou esferas de energia que se materializavam do nada, cercando Dai Shinkan em uma prisão cintilante. O grande sacerdote, no entanto, não se deixou encurralar. Ele desapareceu em um flash de luz, reaparecendo acima dos guardas, suas mãos unidas em um gesto de concentração. Uma onda de energia pura desceu sobre eles, forçando o Guarda 2 a criar um escudo de ki maciço, enquanto o Guarda 1 se teletransportava para fora do raio de alcance. A batalha se intensificou, transformando o vazio dimensional em um campo de guerra caótico. Os ataques do Guarda 2 eram diretos e devastadores. Cada soco, cada chute carregado com a força para destruir planetas. Dai Shinkan desviava, bloqueava e contra-atacava com uma elegância letal. Seus movimentos fluidos como água, mas precisos como um laser. Ele era um mestre em combate, sua experiência milenar evidente em cada esquiva e cada golpe. Guarda 1, por sua vez, operava nas sombras, manipulando o ambiente, criando ilusões e armadilhas dimensionais. Ele abria fendas no espaço que tentavam sugar Dai Shinkan para o nada, ou conjurava barreiras de energia que se materializavam do ar. O grande sacerdote, com sua percepção aguçada, conseguia antecipar a maioria dos ataques do Guarda 1, mas era a constante pressão do Guarda 2 que o impedia de se concentrar totalmente nas artimanhas do estrategista. Você é formidável, Dai Shinkan! Guarda 1 exclamou, enquanto lançava uma série de projéteis de energia que se dividiam em centenas de fragmentos. Mas mesmo o mais forte dos anjos não pode lutar contra 2 dos seres mais poderosos do multiverso ao mesmo tempo. Dai Shinkan girou, criando um campo de força que desintegrou os fragmentos de energia. Ele sentia o cansaço começando a se instalar. A força combinada dos dois era esmagadora. Eles lutavam com uma sinergia perfeita, cada um cobrindo as fraquezas do outro. Cada ataque coordenado para maximizar o dano e minimizar a exposição. Guarda 2 era o martelo, Guarda 1 era a bigorna, e Dai Shinkan estava sendo esmagado entre eles. Em um momento de distração, enquanto Dai Shinkan desviava de um ataque massivo do Guarda 2, o Guarda 1 abriu uma fenda dimensional logo abaixo dos pés do grande sacerdote. Dai Shinkan reagiu instintivamente, tentando se teletransportar. Ele foi sugado para um vazio temporário, um espaço entre as dimensões, onde o tempo e o espaço não tinham significado. Era uma prisão momentânea, mas o suficiente para os guardas ganharem vantagem. Quando Dai Shinkan conseguiu se libertar, reaparecendo no campo de batalha, ele estava visivelmente exausto. Seus movimentos não eram mais tão fluidos, sua guarda não era tão impenetrável.
Os guardas perceberam a mudança, e a ferocidade de seus ataques aumentou. Guarda 2 desferiu uma sequência de golpes que Daishinkan mal conseguiu defender, cada impacto enviando ondas de dor através de seu corpo angelical. Guarda 1 aproveitou a oportunidade para lançar um ataque psíquico, uma onda de energia que visava desorientar e confundir o grande sacerdote. Daishinkan cambaleou, sua mente momentaneamente nublada pela investida psíquica. Era o momento que os guardas esperavam. Guarda 2 avançou com um rugido, seus punhos brilhando com uma energia esmagadora. Daishinkan, com um último esforço, tentou erguer uma barreira, mas era tarde demais. Os golpes do Guarda 2 o atingiram em cheio, lançando-o contra a barreira invisível criada por Guarda 1. O impacto foi brutal e o grande sacerdote caiu de joelhos, ofegante, sua aura angelical tremeluzindo perigosamente. Guarda 1 se aproximou, seus olhos brilhando com triunfo. Ainda não é tarde, Daishinkan. Junte-se a nós. Sua sabedoria e nosso poder. Juntos seremos invencíveis. Daishinkan ergueu a cabeça, um fio de sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Ele olhou para os guardas, sua expressão uma mistura de dor e decepção. Vocês subestimam a complexidade do multiverso e superestimam sua própria capacidade de governá-lo. O poder sem propósito é apenas destruição, e é isso que vocês se tornaram. Guarda 2 rosnou impaciente. Chega de sermões. Se você não se curvar, será quebrado. Guarda 1 levantou a mão, detendo o Guarda 2. Não, Guarda 2. Ele ainda pode ser útil, mas não como um igual, como um exemplo. Um exemplo do que acontece com aqueles que se opõem à nova ordem. Com um gesto rápido, Guarda 1 conjurou uma prisão de energia que se fechou ao redor de Daishinkan, anulando suas habilidades angelicais. Era uma técnica que ele havia desenvolvido durante o seu tempo no Universo 2, estudando as energias de contenção e as fraquezas dos seres divinos. Daishinkan tentou resistir, mas a prisão era perfeita, cada fibra de seu ser angelical sendo suprimida. Ele estava indefeso, à mercê de seus captores. Guarda 2 então desferiu o golpe final, não um golpe para matar, mas para incapacitar. Um pulso de energia concentrada atingiu Daishinkan, não em seu corpo físico, mas em seu núcleo de energia, selando-o, tornando-o inerte. O grande sacerdote desabou, seu corpo angelical agora sem vida, sua aura completamente extinta. A derrota de Daishinkan foi silenciosa, humilhante e completa. O pilar do universo havia caído. Os guardas, ofegantes mas vitoriosos, olharam para o corpo inerte de Daishinkan. O vazio dimensional começou a se dissipar, revelando o palácio de Zenyo-sama, agora estranhamente silencioso. Guarda 1 caminhou até o trono auxiliar, sua expressão sombria e determinada. Guarda 2 o seguiu, seus passos ecoando no silêncio do palácio. Eles se sentaram nos tronos auxiliares, ao lado do trono principal de Zenyo, que permanecia vazio, o símbolo de um poder que eles agora pretendiam usurpar. Guarda 1 olhou para o vasto multiverso que se estendia além das janelas do palácio, seus olhos brilhando com uma nova e terrível ambição. Agora que Daishinkan foi derrotado, não há ninguém que possa parar nosso reinado. Iremos governar os 12 universos e eliminar Son Goku de uma vez por todas. A frase ecoou pelo palácio, selando o início de uma nova e terrível era. O destino dos 12 universos, antes nas mãos de um rei criança e seu leal sacerdote, agora estava à mercê de dois seres que confundiam poder com justiça e ambição com ordem. A escuridão havia chegado, e com ela a promessa de um reinado de ferro, onde a liberdade seria uma memória distinta e a essência de Son Goku uma anomalia a ser erradicada. O multiverso nunca mais seria o mesmo. A Era dos Guardas havia começado, e seu primeiro ato seria reescrever as regras da existência, começando pela eliminação de qualquer um que ousasse se pôr a eles. O trono de Zenyo, antes um símbolo de inocência e poder inquestionável, agora era o prêmio de uma rebelião bem-sucedida. Um troféu para aqueles que ousaram desafiar a ordem estabelecida e vencer. A história do multiverso estava prestes a tomar um rumo sombrio e imprevisível, com os guardas de Zenyo-sama no comando, prontos para moldar a realidade à sua própria imagem distorcida de perfeição e controle. A sombra de sua tirania se estendia por todos os universos, prometendo uma era de escuridão e subjugação, onde a esperança seria um luxo e a resistência uma sentença de morte. O reinado dos guardas havia começado, e o multiverso tremia em antecipação ao que estava por vir.
A promessa de um novo amanhecer sombrio pairava sobre cada universo, um lembrete constante da fragilidade da paz e da inevitabilidade do conflito. Os guardas, agora senhores de um império recém-conquistado, preparavam-se para consolidar seu poder, e o nome de Son Goku ecoava como um desafio a ser silenciado, um último vestígio da antiga ordem a ser varrido para sempre. Galera, chegamos ao fim da história. Os guardas tomaram o trono de Zenyo-sama. O caos no multiverso está em situação de extremo perigo. O que vocês gostariam de ver em uma continuação? Comentem e, claro, curtam e se inscrevam no canal, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou e fui!